Boa noite a todos. Vamos agradecer então a Marina, né, pelo estudo da primeira parte do Evangelho, agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui e por podermos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. O Delano já falou, a gente está entrando no mês de agosto, né, um mês todo especial para nós, e temos, já foi citado também, mas só para reforçar, nós temos assim uma alegria muito especial de iniciar o mês de aniversário da casa, para nós vai ser uma festa, um banquete espiritual que vai acontecer amanhã aqui. Eles, vamos dizer assim, nos concederam uma oportunidade de ter um contato direto espiritual, né, com os nossos amigos que vão se manifestar aqui amanhã, finalizando o curso que nós fizemos aí ao longo do mês de julho. Então, estamos muito agradecidos, pedindo a todos, mesmo os que não venham, que estejam gratos também, que possam manter vibrações boas amanhã, neste horário de 8 às 9h30, para que a gente mantenha uma boa sintonia e que possamos receber ajuda, mesmo em casa, quem não vier, tá bom? E o nosso agradecimento a todos esses amigos que estarão conosco aqui amanhã e que estão sempre. E ao longo do mês de agosto nós teremos, né? Nós vamos iniciar amanhã com os nossos amigos aqui do Cantinho, e o mês de agosto finaliza com a data de nascimento do Bezerra, dia 29 de agosto. Então, um mês para nós de festa o tempo todo. E sem contar que o João também faz aniversário em agosto. Certo, João? Bom, Livro dos Espíritos, a gente está na questão... Hoje é a 52. Só que eu fiquei de voltar aqui ao comentário do Kardec, na 51, porque eu não li o comentário dele da vez passada. A gente está falando sobre o povoamento da Terra, Adão. Questão 51 do Livro dos Espíritos, na primeira parte. E fala assim, na 51, ele fala, podemos saber em que época viveu Adão? Eles respondem, mais ou menos naquela que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Aí o Kardec comenta assim, o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em alguma região a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas modificaram a superfície do globo e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, se tivessem realizado em alguns séculos, como teria de ser, se o homem não tivesse aparecido depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Então, a gente falou um pouco sobre isso semana passada, atrasado, né? Mas é bom lembrar o seguinte, ele fala assim, ó, alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do globo. Então, o comentário do Kardec, ele coloca aqui uma percepção dele. O comentário dele é a conclusão que ele tirou do assunto que está iniciando, certo? Ele não coloca como verdade absoluta, especialmente quando é comentário dele mesmo. Ele não coloca como verdade absoluta. E finaliza dizendo isso. Pode ser um mito, uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. É bom a gente entender que muita coisa, muitas, vamos dizer assim, verdades que foram surgindo depois, que foram constatadas com mais facilidade, principalmente depois do conhecimento espírita, não foram totalmente clareadas, especialmente no Livro dos Espíritos, por falta ainda de condições de proposta melhor, de condição melhor, até de inteligência,
para que a gente pudesse assimilar de imediato. Então, aqui está bem no início do livro, questão 51. Ao longo do livro, e depois ao longo da codificação, muitos desses assuntos foram mais clareados. E aí a história de Adão, que inclusive não podíamos violentar as crenças anteriores de que Adão e Eva foram o primeiro casal e que toda a humanidade teria surgido deles e que depois de um tempo a humanidade foi toda arrasada pelo dilúvio e aí começou tudo a partir da família do Noé. Esse é o princípio da história, né? É claro que depois chegaram à conclusão, gradativamente, que não foi bem assim. Mas no início não tinham como passar de uma forma diferente. Então tinha que passar de uma maneira em que as pessoas pudessem entender e pudessem aceitar Deus de uma forma mais completa para o momento, trazendo essa criação de todo o universo, né, a criação da Terra, né, especialmente da Terra e de todo o universo, mas trazendo essa criação em 6 dias, que ficou parecendo seriam 6 dias de 24 horas, a formação do homem em 6 dias, depois o nome do homem como Adão, depois criou a mulher, a Eva. Então, essa é a história que veio sendo passada literalmente ao longo de muito tempo. Eles não podiam violentar isso, né? Eles não podiam ultrapassar limites da nossa inteligência. Depois as coisas vieram clareando e novas obras foram surgindo, novas informações, novos conceitos, novas explicações, com a nossa inteligência jamais alimentada, inclusive pela ciência, para que a gente tivesse condição de entender que se não tivesse partido de Adão e que se considerasse que a humanidade já existia muito antes, muitos anos, né, antes, e que não acabou com Noé, que o dilúvio, aquele dilúvio que eles falam que foi um dilúvio universal, foi numa região, mas naquela época não tinha internet, né? Os meios de comunicação daquela época eram limitadíssimos. Não tinha como. Hoje, se acontecer um terremoto lá no Japão, lá na China, ou em qualquer lugar do outro lado do mundo, a gente fica sabendo imediatamente. A Marina até citou alguma coisa desse tipo, né? A gente fica sabendo imediatamente aqui, porque nós estamos com um meio de comunicação muito avançado, e principalmente em relação àquela época. Então, a informação que tinha era a informação localizada. A informação localizada é que a Terra foi arrasada. Teve um dilúvio, né, uma chuvarada danada, e que foi inclusive avisado, que aí o Noé criou, construiu aquela barca lá, né, a arca, pegou a família dele, pegou um casal de cada animal, tem toda uma história em torno disso aí. Mas cada história dessa, Adão e Eva, Noé, todas essas gerações que vieram aí de Adão para cá, elas se transformaram, diz que ele falou, nos mitos, na alegoria, em simbolismos que vão representar o que a gente já consegue entender mais da humanidade hoje, sem derrubar a outra. A ideia não é derrubar a crença antiga, é aperfeiçoar, é ampliar o conhecimento para que a gente vá conhecendo cada vez mais e principalmente nos entendendo. Então, a expectativa é você saber se Adão e Eva foi ou não foi o primeiro casal, não vai alterar nada na nossa vida. Você vai ficar sabendo disso, vai entender se foi ou se não foi. Vai, não, então Adão está relacionado com a humanidade, é o homem. Eva também, né? Adão e Eva estão relacionados com a humanidade. Foi um momento importante para a humanidade que surgiram esses nomes que simbolizam uma fase de crescimento da humanidade em uma outra situação que é diferente daquela que nós entendemos naquele momento lá. Isso vai facilitar algumas coisas, mas vai alterar muito pouco para nós, a certeza disso. Por quê? A certeza que nós precisamos de ter hoje é como está a nossa vida hoje. O que nós precisamos melhorar hoje.
Como está a nossa relação com o homem, com a humanidade? Se Adão representa a humanidade, Adão e Eva representam uma fase importante da humanidade, aí a gente pega a Bíblia e aí vai ver com uma outra visão que o Evangelho de Mateus começa a genealogia de Jesus, partindo de Abraão até Jesus. Mas a genealogia do Lucas pega partindo de Jesus até Adão e vai mostrar o que nós chamamos hoje de evolução, passando de geração em geração, e em cada fase daquela, o espírito humano está evoluindo, progredindo, desenvolvendo e aprendendo. Então, todos aqueles nomes daquela genealogia são simbólicos. Tem os nomes reais, os nomes de pessoas mesmo, mas eles têm um simbolismo muito maior do que a representação das pessoas. Depois o Paulo vem dizer que Jesus é o novo Adão, ou seja, o homem que começou o seu processo de evolução naquela época, há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, ele pode estar finalizando essa fase da evolução no momento em que há o nascimento do Cristo, o nascimento de Jesus. Certo? Aí vai ampliando mais o conhecimento. E isso nos chama a atenção para o nosso momento em termos de evolução. Aí é importante. Como eu estou agora? Como eu estou hoje? Como eu estaria na época de Jesus? Considerando que eu posso ter vivido naquela época. Porque agora nós já sabemos que cada uma daquelas gerações pode representar também um dos princípios, reencarnação, que não foi ensinado para nós durante muitos séculos. O Espiritismo que trouxe, quer dizer, fez renascer a reencarnação para nós, que tinha sido eliminada para os cristãos, especialmente do Ocidente. Né? Então, agora trouxe tudo de novo. Com a reencarnação, a gente vai entendendo a importância de aproveitar cada oportunidade aqui. Nós vamos entender que o pecado não surgiu de Adão e Eva, né? Que não foi a Eva que cometeu o pecado, que também é simbolismo. Né? Então, tudo ficou simbólico, mas tudo tem uma relação com a nossa vida, com o nosso progresso, com o nosso aprendizado, com o nosso crescimento. Resumindo tudo, nós precisamos melhorar. É isso. Certo? Aí na questão 52, que vai falar da diversidade das raças humanas. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Há um chamamento para que a gente trate da raça humana como uma só. Isso tem uma realidade, tem uma verdade, até uma necessidade, no sentido de todos nos tratarmos como irmãos. Em todos sermos irmãos perante Deus, que é Pai de todos. Então, nesse sentido, nós poderíamos considerar a raça humana como uma só. Mas quando ele fala aqui dessas diversidades das raças humanas, e que isso é uma questão, inclusive, que a própria ciência foi descobrindo e foi classificando de acordo com as diferenças de inteligência, de localização, de cor da pele, de língua, tem uma série de diferenças que vão caracterizar as diversas raças. Isso não tem nada também de errado, e isso não seria motivo das discriminações que existem hoje e por isso gera uma série de conflitos. Certo? Então, tratar todos os seres humanos como humanos, independente da raça. Mas a raça existe, as diferenças existem.
E nós precisamos entender as diferenças. Porque as diferenças, elas geram uma série de outras desigualdades também incompreendidas. E das desigualdades, o orgulho humano gerou a discriminação, daí surgiu o racismo, daí surgiu as diversas diferenças. Por exemplo, aí entra as questões das religiões, as questões de localizações. Aí a gente aqui no Brasil faz piada dos portugueses, dos japoneses, né? Aí os japoneses, os chineses e os portugueses certamente fazem piada dos brasileiros. Aí a gente discrimina os argentinos, os argentinos também devem falar de nós também de uma forma discriminatória, e aí vai. Mas tudo isso descaracteriza o ser humano quando ele tenta diminuir o outro ser humano, porque o outro ser humano é diferente, tem uma origem diferente, tem uma cor diferente, tem uma religião diferente, tem uma cultura diferente. Ele é só um ser humano que tem uma característica dessa diferente, não para ser discriminado, não para ser desprezado, não para ser maltratado, para ser compreendido e amado do jeito que ele é. Isso seria o ideal. E isso é importante para nós, hoje. Porque hoje nós estamos vivendo uma situação muito desagradável nesse sentido, né? E isso cresce, parece que cresce cada vez mais. E há, vamos dizer assim, enganos de todos os lados em relação a isso. Há uma tentativa de consertar, mas a gente ainda está numa fase de conhecimento, ou de desconhecimento, que a gente fica tratando pelos extremos. É preciso atingir o meio termo, o equilíbrio. E a gente fica tratando as coisas pelos extremos. Então, de um lado, há as discriminações pesadas, agressivas, né? E de outro lado, há as pessoas que não conseguem compreender e umas acham que está correto, outras acham que está exagerado e cria todo esse conflito que a gente está vivendo, né? Então é importante entender de onde vêm essas diferenças físicas e morais. Diferença física é a diferença do corpo físico. Morais é a diferença de comportamento. Como que as pessoas se comportam em cada região? Aí você vai em determinados lugares da Europa, por exemplo, as pessoas são extremamente educadas. Você vai em outros lugares de outras regiões, as pessoas são extremamente agressivas. Tem países que estão em guerra há anos e anos, né? Uns contra os outros. E, de uma certa forma, mais localizados, mas tem. Então, tudo isso aí são diferenças morais. A guerra é resultado do egoísmo, do orgulho. Uns querendo dominar sobre os outros, uns querendo pegar as coisas que eles acham que são deles, mas que estão no território dos outros. E aí começa a querer tomar, e aí vira essa confusão. Não é isso? O que eles respondem então? A diferença estão do clima, da vida e dos hábitos físicos, né? Dá-se o mesmo que se daria com duas crianças da mesma mãe, que educadas, uma longe da outra e de maneiras diferentes, não se assemelhassem em nada quanto ao moral. Então, as duas crianças são filhas da mesma mãe. Então, provavelmente serão parecidas, né? Mas foram criadas de maneira diferente. Foram criadas numa cultura diferente, com uma formação diferente. Quando se juntarem, moralmente elas serão totalmente diferentes. Fisicamente são iguais. Né? Então, isso nos leva a buscar essa compreensão. Do ponto de vista físico, nós somos seres humanos com corpos humanos. Do ponto de vista moral, cultural, nós temos formações diferenciadas
E muitas dessas formações são formadas, a cultura de cada povo, de cada região, de cada grupo, ela é formada de acordo com os conceitos que aquele grupo tem da situação que ele vive. Muitos grupos são orientados por outros, atendendo a diversos outros tipos de interesses, e são direcionados para se indisporem contra outros. As religiões, por exemplo, nos grupos religiosos, as pessoas são preparadas, parece, para ficarem contra os outros grupos religiosos. Mas somos seres humanos em grupos diferenciados, com formações diferentes, com cultura diferente, dentro desse nível da questão da religião. O que deveríamos fazer todos os cristãos? Todos os cristãos deveriam seguir o mandamento de Jesus. Amar-nos uns aos outros. E se pegássemos aquele maior mandamento, o novo mandamento que ele deixou, amar-nos uns aos outros como ele amou. Como ele amou a humanidade. Oferecendo a própria vida em favor da humanidade. Até então, a vida que Jesus ofereceu aqui, que foi a vida física, ela ainda é muito importante para nós. Porque nós damos à vida física um valor muito maior do que deveríamos dar, considerando a importância da vida espiritual. Certo? Mas a gente não assimilou bem ainda a ideia da vida espiritual. Nós ainda temos um pavor da morte. Então, quando Jesus vem e oferece a vida física dele, ele se permite morrer em função do crescimento, do aprendizado da humanidade, ele fez um grande exercício, ele trouxe uma grande ajuda para a humanidade e, por isso, ele se tornou um amigo da humanidade toda, pelo sacrifício que ele fez, principalmente na nossa visão. Na medida que vamos entendendo isso, vamos entender que a vida física é passageira. A vida espiritual é que vai continuar. E o verdadeiro, real sacrifício que ele fez foi exatamente de ter deixado o ensinamento para a nossa transformação moral. E não pela questão física. Porque a física vai passar, a espiritual não. A moral não. Nós estamos precisando nos moralizar. Se fôssemos um povo moralizado, no sentido da lei de Deus, da compreensão da lei de Deus, não existiria discriminação aqui na Terra. Certo? Não existiria nenhum tipo de predomínio de um povo sobre o outro, de autoridade, principalmente de exploração de um povo ou de um grupo sobre outro grupo de pessoas. Não existiria nada disso. Pelo contrário, existiria colaboração entre os povos, ajuda de uns para com os outros, independente de qualquer diferença que houvesse. Só teria a diferença da necessidade de um povo, como acontece em algumas situações. Quando acontece uma catástrofe em algum lugar, os povos praticamente do mundo inteiro se mobilizam para ajudar. Esse é um princípio da solidariedade que vai fazer com que um dia, em qualquer circunstância, nós estejamos todos prontos para ajudar uns aos outros sem nenhum tipo de discriminação. Nós vamos chegar lá, né? Um dia nós vamos chegar. Bom, então, as diferenças vêm do clima, da vida e dos hábitos. Dá-se o mesmo que se daria com duas crianças da mesma mãe, que educadas uma longe da outra e de maneiras diferentes, não se assemelhassem em nada quanto ao moral. Ok? Na questão 53, ele diz assim, ele pergunta, né? O homem apareceu em muitos pontos do globo? Resposta: sim, e em diversas épocas.
E é essa uma das causas da diversidade das raças. Depois, o homem se dispersou pelos diferentes climas e, aliando-se os de uma raça aos de outras, formaram-se novos tipos. Não foi isso que aconteceu aqui no Brasil? Eu me lembro assim muito vagamente, porque um dia eu já fui lá no curso primário, né? Tem tanto tempo assim, não, mas eu já fui no curso primário, uma certa época. E lá no curso primário, lá no ginasial, né? Naquele tempo era ginasial, né? Eles ensinavam lá nas aulas lá talvez de história, geografia, né? Falar aquela questão da formação dos grupos, né? Das raças, os nomes que surgiam das misturas, né? Então vieram os portugueses para o Brasil, os europeus, aí se ligaram aqui, se uniram aos índios, depois vieram os africanos, aí houve aquela ligação dos africanos com os índios, dos portugueses, dos europeus com os índios, e os índios eram os habitantes naturais daquela época, aí foi fazendo uma mistura. E de cada ligação dessa foram surgindo novas pessoas, novas raças, novos grupos, não é isso? Aí tinha até os nomes, eu não lembro mais nome um. Mas tinha um que era mameluco, mas não sei o que significava. Ligação de quem com quem não. Certo? Mas existia isso. Então, assim, eles estão explicando que isso aconteceu no mundo todo. Essa mistura, essa viagem de pessoas de um lugar para outro, a mistura de línguas, a mistura de raças especificadas, né? De formação de um grupo que sai de um lugar e vai para um outro e leva uma outra cultura, uma outra formação. E tudo isso foi fazendo essa diversidade. Mas em momento algum, quando você vê a história, quando você vê a orientação sobre isso, você não vê nenhuma razão para haver a tal da discriminação. Certo? Você não acha. É uma construção humana exatamente por causa da nossa má formação moral. Porque mesmo sendo cristãos, quer dizer, o cristianismo une todos os cristãos no mesmo conceito, no mesmo ensinamento, no mesmo aprendizado. Mas vai nas diversas igrejas cristãs que existem hoje e nós vamos ver posições completamente diferentes em relação ao mesmo assunto. Inclusive na questão de discriminação das pessoas de outras religiões. Há um tempo atrás, nem tanto tempo, nós recebemos aqui espíritos nas reuniões mediúnicas, espíritos que eram protestantes. E eles chegam e questionam, perguntam onde estão, né? A gente fala que estão no centro espírita e eles ficam muito bravos até de estar no centro espírita. E pergunta quem os teria trazido para o centro espírita. Eles jamais iriam no centro espírita. Aí um dos que me perguntou isso um dia, eu falei, olha, aqui é o único lugar que você, na condição que está, vai ser respeitado, não vai ser expulso e sendo chamado de demônio de Satanás. E vai ter oportunidade de se esclarecer para saber exatamente a sua situação. Porque a situação de desencarnado é a mesma situação que seria aqui do humano. Mas como o desencarnado é o humano que desencarnou, ele leva consigo os seus preconceitos. Ele vai chegar no plano espiritual, se ele é protestante, ele não vai querer ir no centro espírita. Porque ele foi ensinado a discriminar o centro espírita que é cristão, mas eles não aceitam que é cristão. Alguns nem em igrejas deles mesmo, protestantes, mas com outra denominação, tem uns que não aceitam nem isso. Quer dizer, fica totalmente fechado na sua, porque ali que está a verdade, só ali tem a verdade, e quem fugir dali está condenado. Certo? E não existe isso. O universo é de todos. Deus é Pai de todos. Nós estamos nos preparando para ser, de fato, filhos de Deus. Para ser filho de Deus,
nós vamos ter que respeitar os outros filhos de Deus que convivem conosco aqui. Quem são eles? Amar ao próximo não tem título religioso, não tem cor da pele, não tem região, não tem língua, não tem nada, é só próximo. É o grande desafio que nós temos e que não foi entendido ainda. Amar o próximo, conviver com o próximo, principalmente com o próximo que é diferente. É a posição desafiadora para nós. Quem é a pessoa que te traz o contraditório? Por que essa pessoa te traz o contraditório? É o próximo. E é exatamente o próximo que te traz o que você não quer ouvir, não quer saber, não gostaria de mudar a sua posição, mas ele te traz o contrário. E o desafio é aprender a conviver com isso. Respeitar. Você não tem que acreditar e não tem que aceitar e nem concordar, mas tem que respeitar. Mas não custa nada, ao respeitar, você ouvir a teoria do outro. E se nós ouvíssemos as teorias de todos os grupos, elas se completariam. Por mais aparentemente contraditórias que pareçam, sempre tem uma pontinha de conhecimento em uma teoria que é possível ser utilizada em outra, ser adaptada, sem ferir ninguém. É só boa vontade para aceitar. Quando eu comecei no Espiritismo, eu era católico, eu tinha vindo do catolicismo. Eu queria católico nada, né? Ia à missa de vez em quando. Mas me dizia católico. Quando eu comecei no Espiritismo, uma das primeiras coisas que eu fiz foi voltar para a missa, de verdade. Eu comprei um livrinho de missa, eu nunca tinha feito isso. Comprei um livrinho de missa e comecei a ir à missa, assistir a missa com o livrinho na mão, acompanhando tudo que o padre estava falando. O livrinho tinha lá, cada dia tem uma missa com um determinado objetivo. Né? A programação das missas, os assuntos das missas, são programados em Roma. Né? E as igrejas seguem uma programação rigorosamente até. Né? Cada grupo, cada fase tem uma programação. Aí eu comecei a acompanhar tudo isso. Um dia eu peguei o credo católico, que parecia uma grande contradição em relação ao espiritismo. Eu tinha ouvido, inclusive, isso no meio espírita, que não tinha nada a ver. Mas eu falei, bom, eu estou estudando o espiritismo, o espiritismo tem aqueles princípios básicos, não tem poesia nenhuma, né? Mas o credo tinha uma poesia. Eu descobri que o credo é a profissão da fé católica, ou seja, são os princípios fundamentais do catolicismo. O que diz o credo? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós também, né? E em Jesus Cristo, seu Filho único, que nasceu de Maria Virgem. Aí nós já temos a explicação para a questão do Maria Virgem, que não tem nada de contraditório em relação à crença deles. É só adaptar. Aí você vem descendo ali e vai achando o Espírito, por exemplo. Então você fala assim, Deus, Jesus e Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. É as três pessoas da Santíssima Trindade. Está ali. Tá? Com alguns acréscimos, com algumas modificações, mas é só adaptar. Certo? Aí não tem nada errado. Está tudo certo, é só adaptar. Pega os princípios aqui, pega o credo é até mais bonito, né? Porque tem poesia. Né? Creio em Deus, diz que a falação mais forte é o credo, né? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e vai. Né? Então, você pega tudo aquilo ali e vai comparando. Você vai achando motivo de entendimento para um e para outro, sem um derrubar o outro. Quem derruba a crença dos outros? Os homens. Nas religiões,
porque nós ainda queremos que a nossa crença seja melhor do que a do outro, que é uma grande bobagem. Dentro da discriminação, né? Dentro dessa diferença aí que atingiu a questão da raça, atinge tudo. Eu quero que o que eu vivo, que o que eu tenho, que o que eu sou, que o que eu acredito, seja melhor do que o do outro. E não admito que o outro seja nem igual ao meu. Certo? A minha religião é melhor. A minha crença é melhor. O meu jeito de entender a vida é melhor. Quando o outro chega e traz o contraditório, o que acontece? Discussão, briga, confusões terríveis, guerra, ou de religião. É isso que nós precisamos mudar. Nós precisamos ser cristãos da paz, né? Para não continuar alimentando as discriminações. O homem apareceu em muitos pontos do globo, sim, e em diversas épocas, e é essa uma das causas da diversidade das raças. Então, a causa é o aparecimento do homem em diversos lugares do globo. Foi Deus que fez isso, foi Deus que permitiu isso dessa forma. Nós não podíamos partir disso para discriminar, para maltratar, para prejudicar, para tornar o outro pior. Achar que o outro é mais inferior porque nasceu em um lugar diferente. Certo? Depois o homem se dispersou pelos diferentes climas e, aliando-se os de uma raça e de outras, formaram-se novos tipos. Aí na 53A, ele fala assim: essas diferenças representam espécies distintas? Aí ele responde assim: certamente não, pois todos pertencem à mesma família. Tudo igual, porém diferente. Mas é tudo igual na essência, na origem, nas oportunidades, em relação a Deus, ao universo. Todos somos iguais nesse sentido. Todos fomos criados simples e ignorantes. Está lá na frente na questão 115. Simples e ignorantes. Todos temos o mesmo ponto de partida. Todos estamos submetidos às mesmas leis. E todos atingiremos os mesmos objetivos finais, com mais ou menos tempo. Mas todos atingiremos os mesmos objetivos. Todos estamos aqui aprendendo uns com os outros. Então, nada justifica a forma que a gente vê a diferença. Porque tudo é oportunidade de aprendizado. Por que as diferenças? Porque os lugares diferenciados. Aí entra uma série de outras questões. Porque tem a questão, por exemplo, do proveito que nós tiramos das oportunidades que temos ou que tivemos. Todos começaram a partir do mesmo ponto, né? Imagina um grupo para correr. Está todo mundo em cima de uma linha, né? Aí dá o sinal lá, todos saem correndo. Um chega em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º, 20º, 50º, dependendo da quantidade de gente que tem, né? Para cada um deles, de acordo com a ordem de chegada, ele terá aproveitado a mesma oportunidade de forma diferenciada. Certo? Assim é a vida do Espírito. Nós saímos do mesmo ponto. A experiência, a grande experiência é na Terra. É quando nós vamos no mundo material, não especificamente na Terra, porque não começa aqui. Mas nos mundos materiais, o Espírito recebe um corpo, e aí está simbolizado lá na Gênesis, né? E Deus modelou o homem do barro da terra. E depois assoprou em sua narina e ele se tornou uma alma vivente. Era o princípio, simbolizando o princípio, né? Aí ele começa a sua corrida. Uns vão mais rápido, outros mais devagar.
Uns vão pela linha reta, ainda que devagar, e não se desviam. Vão demorar um pouco mais para chegar, porque foi devagar. Outros desviam. Quando desvia e entra no ambiente do outro, ele lesa o outro. Quando ele lesa, ou seja, quando nós lesamos o outro, nós criamos compromissos complicados, de acordo com a lesão que causamos ao outro. Isso numa primeira existência, vamos colocar assim. Aí lesou o outro, prejudicou o outro, aí você já vai voltar numa situação delicada, partir do ponto onde você se desviou e lesou o outro, para que você conserte aquilo que fez errado. Nesse sentido, vai gerar um outro tipo de diferença na evolução espiritual. Certo? Por quê? Se você lesou, você vai ter que consertar. Se você criou uma situação com o próximo diretamente, é provável que você volte com ele numa condição de ter que devolver a ele o que você tomou. E isso vai alimentar também todas essas diferenças. É quando vai precisar nascer em regiões diferenciadas, é quando vai precisar nascer dentro do Brasil, por exemplo. Olha as diferenças de localidades do Brasil, de posição social, cultural das pessoas no Brasil. Você vê, por exemplo, o Nordeste, que tem um índice de miséria muito maior do que a maioria das outras partes do Brasil. Estende isso para o mundo, você vai achar as mesmas coisas. Aí você começa a entender por que os espíritos nasceram naquela pobreza ou até na miséria lá no Nordeste. Porque alguns foram nascer na pobreza ou na miséria lá na África, ou em outros países, na Índia, por exemplo. Né? Aí você vai começar a entender por que nasceu aqui ou ali. Criou essa condição, criou essa necessidade. Agora precisa renascer lá, porque lá é o ambiente onde eles terão a oportunidade de se refazer, de se reconstruir. Castigo em momento algum. Em qualquer situação que alguém nasça, não está sendo castigado, está recebendo oportunidade para consertar, para refazer o que fez errado antes. Refez, volta à linha normal e continua progredindo. Isso é a manifestação do perdão de Deus para todos nós. Que até um determinado momento a gente achava que o perdão eliminava todos os erros, né? Engano. O perdão, ele chega para nós como oportunidade para fazer de novo, para acertar. Essa oportunidade vem tantas vezes quantas for necessário até acertar. Mas em nenhuma delas alguém vai chegar, Deus, né, vai chegar e falar, não, tudo bem, você não precisa pagar isso mais não, você não precisa resolver isso mais não. Já está resolvido. Não. Nós vamos resolver. O processo de solução das nossas dificuldades é o nosso grande aprendizado. Nós vamos acumular experiências, solucionando as dificuldades que criamos, aprendendo com elas, principalmente a não cair de novo no mesmo erro. É aprendizado. Mas vamos caminhar e um dia todos vamos nos encontrar no mesmo lugar. Certo? Bom, então, 53A, acho que pode parar por aqui, né? Então, essas diferenças representam espécies distintas? Certamente não, pois todos pertencem à mesma família. Todos nós pertencemos à mesma família. A família Cantinho de Jesus está completando no seu todo 74 anos de existência. Certo? Eu já estou pensando em 10 anos para frente. Né? Então, é a família. Ah, mas tem a menina ali que chegou hoje, primeira vez que ela vem ali, a Elisângela. Não é? Primeira vez que a Elisângela vem hoje aqui, na terça-feira.
Ela veio aqui outro dia, eu conversei com ela, por isso estou lembrando dela. Lembrei até o nome dela, que é uma raridade, viu, Elisângela? É. Tem um meu amigo ali, ó, que eu já troquei o nome dele aí, tem até uns 20 anos que eu conheço ele, eu troco o nome dele até hoje. Certo? Não, não é? Agora eu sei que ele chama Júlio César. Mas eu continuo achando que ele chama Renato. É. Então, a pessoa que chega hoje, entrosou com o cantinho, ela já entra nos 74 anos do cantinho. Então, independente do tempo que chega, já chega e vai entrosando e vai se envolvendo e, de repente, passa a assumir tarefas, assumir posições, comportamentos que até superam de outros que estão há muito tempo no cantinho. Então, assim é a família, essas famílias que nós criamos, essas famílias de diversas pessoas diferentes, mas que tornam-se um único bloco, um único grupo. Essa aí também é a primeira vez? Como é que se chama? A Michelle. A Michelle Ah, é? Então, seja bem-vindo também, viu, Michelle? Aproveitando, seja bem-vindo também, viu, Elisângela? Primeira vez que estão vindo aqui. Tem mais alguém? Primeira vez? Como você chama? Washington. Então, seja bem-vindo também, viu, Washington? Normalmente a gente faz isso no início, mas às vezes eu esqueço, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Cantinho de Jesus. Todos são bem-vindos. Nós já tomamos um tempinho aqui, né? Eu já devo ter mais de 6 meses que eu estou aqui, né? Mas, então, a gente já está há um tempinho. Nós temos nos esforçado para receber todos da melhor maneira possível, para acolher a todos da melhor maneira possível, independente de qualquer tipo de diferença que exista. Tá? Pode ser rico, pobre, bonito, feio, homem, mulher, não importa. A gente está tentando acolher a todos, receber a todos da melhor maneira possível, porque chegou aqui, entrou em sintonia conosco, está na nossa família. Tá? Mas independente de aceitar, de ficar, de entrar em sintonia conosco, já é da nossa família humana. Por isso a gente tem que aceitar, receber e acolher bem a todas as pessoas. Né? Então estamos aqui com a melhor das intenções, dispostos a ajudar dentro do que nós podemos ajudar. Né? E é isso que fez com que o Cantinho já caminhasse todos esses anos para atingir agora 74 anos de existência. Ô, João, você quer falar? Sim, isso. É o Delano falou no início. Mas pode reforçar. Né? Então, na semana do dia 15, né? Hoje é 1, 8, 15. A partir do dia 14, começa a comemoração do aniversário da casa. A gente faz uma semana de comemoração. A comemoração não é festa. Né? Quer dizer, é festa, é um banquete espiritual onde pessoas convidadas virão trazer assuntos para nós de uma forma diferenciada. Dessa vez vai ser sobre a obra do André Luiz. Os diversos livros do André Luiz serão citados, comentados pelas pessoas que vierem aqui falar para nós. Isso. E aí vai ser só as palestras. Aí tem os grupos cantando, né? Isso. Então, gente, semana que vem nós voltamos com a questão 54 e vamos encerrar agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais pela presença, pela oportunidade, pelo incentivo que trouxeram para nós, pelas intuições que trouxeram, pela assistência que oferecem a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por este momento, pelas oportunidades que todos recebemos deste plano de luz. Permita que o nosso cantinho, entrando no mês do seu aniversário, possa ter novas oportunidades, possa ter consolidada a sua programação de atender da melhor maneira possível a todos aqueles encarnados ou desencarnados que por aqui passam. Que possa
continuar dando assistência social, assistência espiritual, acolhimento físico, moral, mental, a todos aqueles que vêm buscar um pouco de consolo, um pouco de esclarecimento, um pouco de colo, para que todos possamos sair daqui recompensados de alguma forma diante das dificuldades que vivemos no dia a dia. Que as vibrações de hoje possam ser estendidas aos nossos irmãos do plano espiritual que estejam em sofrimento, que estejam em dificuldade também e que possam receber a nossa vibração, a nossa prece e o nosso desejo que todos possamos ser orientados, incentivados a buscar, com os nossos próprios recursos, a solução das nossas dificuldades com a tua força e o teu amor. Obrigado, Senhor, que a tua paz nos envolva agora e sempre. Que assim seja.